Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Gente, eu vi um vídeo de uma mulher que ela se fantasiou pro carnaval de barraca do beijo. Pra quem não sabe, barraca do beijo é quando você coloca uma plaquinha e você coloca ali, estipula um valor e o tipo de beijo que você vai dar em alguém e essa pessoa faz o Pix pra você. Então, selinho, ela cobrou R$ 5. Beijão, ela cobrou outro valor lá. E a pessoa vai fazendo Pix pra ela, né? Então ela aproveita pra faturar aí, né, durante o carnaval. Ou seja, prostituição, né, gente? Porque não existe diferença nenhuma, né? Sempre que alguém faz algo libidinoso, né? Sempre na intenção de receber algo em troca, é um tipo de prostituição. E eu vi um vídeo em que se formou uma fila, né? Os homens fizeram Pix lá, do valor que eles queriam, se era selinho ou se era beijo de língua. E fizeram uma fila bem grande lá pra sair beijando, né? E aí muita gente pode pensar assim, ah, mas no carnaval tem gente que beija de graça. Ela só tá recebendo dinheiro, né? Melhor do que beijar de graça. Na verdade, melhor é não beijar, gente. Por quê? Você vai pro carnaval, sai beijando todo mundo. Você tem risco de pegar herpes. Porque a herpes passa, né? A labial, herpes e outros tipos de doença também que passa pela saliva, bactéria. Enfim, bactéria nem se fala, né, gente? Porque quem tá no carnaval ali, você não sabe como é o hábito de higiene dessa pessoa. Então, você simplesmente se aventura a sair beijando todo mundo. Você tá confiando, né? De que essa pessoa conhece a sua boca, né? A sua higiene e tá cuidando da sua higiene. Mas, né? Infelizmente, né, nem todo mundo cuida da sua higiene. Então, o certo seria a pessoa se preservar, né? Porque depois pega uma doença e aí fica se lamentando. Ah, porque eu peguei tal doença e tudo mais. Não é porque você se colocou nessa situação. Porque tem pessoas que têm doença genética, né? Uma doença que já veio, assim, que você não teve culpa, não teve nenhum tipo de influência. Tem muita doença assim. Mas existem coisas, gente, que infelizmente as pessoas que vão atrás, né? Que é o caso dessa menina. Se ela pegar uma herpes, ela foi atrás, né? Isso foi uma consequência da atitude dela. E às vezes na hora, né, que ela tá ali beijando, tá ali se divertindo, né, e aproveitando pra faturar, ela pode não reparar nada de diferente no corpo dela, né? Mas com o passar do tempo, vai aparecendo aí sinais de alguma doença, de alguma coisa assim. Então, infelizmente, as pessoas, elas têm o costume de pensar ali pelo momento, né, de agir pelo impulso, pensando na diversão. Não, vou me divertir, vou pular carnaval, vou sair pegando todo mundo mesmo, mas as consequências, elas vêm. As consequências sempre vêm. Então, eu vi esse vídeo através do vídeo do Gustavo Lázaro, né, que é um influencer que eu sigo. Ele é cristão também, né? E ele tava dizendo lá, né? Nossa, o pai dessa menina deve dizer o quê? Que tem muito orgulho, né? Que deve pensar, nossa, minha filhona e tal. Lógico que ele estava sendo irônico, né, gente? Ele até disse, eu tenho que encontrar uma dessa, né? Onde é que encontro uma dessa pra eu casar? Lógico, de forma irônica, porque ele tava dizendo, né, que depois esse mesmo tipo de menina vai ficar por aí reclamando, onde é que tá os homens? Cadê os homens de valor? Não tem mais homens de valor para trocar um pneu, ele deu exemplo, né? Não tem homem de valor e tudo mais. De fato, gente, homens de valor estão cada vez mais raros. Só que também tem mulheres que dificultam, né, minha gente? Vamos ser sinceros, né? Já tá difícil encontrar homem de valor. Aí tem mulher que tem um determinado comportamento que dificulta ainda mais esses homens de valor, os poucos homens de valor que tem, que resta, não vai querer esse tipo de menina, porque muitas das vezes eles estão cuidando da vida deles, estão cuidando da saúde deles, estão se preservando, estão adquirindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais valor. Aí você acha que eles vão se aventurar a conhecer uma menina dessa. Uma menina que está aí viralizando, que está beijando a boca de todo mundo. Então, às vezes é uma menina bonita, né? Eu mesmo achei pelo vídeo que eu vi, achei uma menina bonita, né? Uma loira. E muitas das vezes ela tem pessoas assim, talvez tenha homens de valor ali no círculo social dela que estava interessado nela, e aí vê um vídeo desse viralizando, então aquele homem que já queria investir nela, né, que já poderia pensar em ter um relacionamento com ela, já vai desistir daí. Então, para quem quer ter um relacionamento a longo prazo, com pessoas de valor e tudo mais, precisam ter muito cuidado com as suas atitudes, né? Tome muito cuidado, porque a sua atitude agora vai reverberar no seu futuro. E depois a pessoa ela se arrepende, porque muitas vezes, gente, isso é uma fase, sabe? Essa questão da juventude é uma fase que muitos jovens têm de querer aproveitar a vida ao máximo, de querer aproveitar a juventude ao máximo. Só que a juventude ela passa, gente. E lá na frente é que muitas vezes vem um arrependimento quando essas pessoas param pra pensar que gostariam de ter tido um bom relacionamento, ter construído alguma coisa com alguém e não encontrou essa pessoa. Às vezes vai encontrar uma pessoa que pensa igual a ela, né? Pode ser que ela encontre no futuro aí
ter um relacionamento com uma pessoa que também curta carnaval, que tenha um passado igual ao dela. Mas, gente, isso é fato, tá? Nenhum homem, eu nunca vi nenhum homem ver isso com bons olhos, sabe? Principalmente o homem que quer um relacionamento, não vê. A não ser que esse homem ele queira simplesmente usar, né? Porque os homens acham interessante esse tipo de menina pra, de fato, usar mesmo assim e descartar. E aí a mulher ela tem que pensar, né? Será que eu quero ser um objeto, ser vista como um objeto descartável? Porque, gente, essa é a forma que os homens enxergam. E eu sei que por conta do feminismo vai ter muita mulher que vai dizer que isso não define o valor dela, que ela é quem dita o valor dela e tudo mais. E eu acho assim, gente, quem dita o nosso valor somos nós, mas também é através da nossa postura, do nosso comportamento. Porque uma pessoa que ela não se dá o respeito e tudo mais, ela vai ter mesmo valor, assim, né? É algo a se pensar. Porque eu acredito que para relacionamento mesmo a longo prazo, um homem ele não vai querer uma mulher assim para apresentar para a família, apresentar para os pais. E para ser bem sincera, gente, eu vejo isso como aos olhos até para homens, tá? No caso foi uma mulher, mas até homens também eu acho feio esse tipo de coisa. Porque muita gente pode pensar, ah, tá dizendo isso porque é uma mulher. Não, homem também. Homem que sai pra carnaval, sai beijando todo mundo, sai fazendo de tudo, eu também acho muito feio. Eu mesmo, assim, graças a Deus, eu nunca tive relacionamento com homem que vai pra carnaval, sai beijando, pegando todo mundo, porque eu também sempre tive repulsa pra esse tipo de atitude, sabe? De você sair pegando todo mundo. Isso demonstra carência, isso demonstra desespero, demonstra uma necessidade muito grande de validação, né? De você ser achado uma pessoa dinâmica, divertida, sabe? O garanhão e tal. Eu nunca gostei, não passa uma imagem interessante. Então isso não é só para homem, não é só para mulher, é para homem também. Então, assim, eu mesmo tenho um relacionamento com uma pessoa que nunca pulou carnaval na vida, que nem eu, porque eu também nunca pulei carnaval na vida. Nunca achei interessante, sabe, estar no meio de um monte de gente tendo risco de ser assaltada, tendo risco de alguém me dar uma agulhada, né, como eu mesmo falei aqui pra vocês num vídeo do porquê eu não pulo carnaval. Tem lá esse vídeo aqui no meu canal onde eu explico porque eu nunca fui pra um carnaval na minha vida. Sempre nessa época de carnaval eu aproveitava pra viajar pra roça da minha tia. Na época que eu era criança, adolescente, minha mãe sempre me levava pra roça. E não lembro nenhuma vez de eu ter pedido a minha mãe pra ficar, pra ir pro carnaval. Lógico que minha mãe nunca me impediu de ir pra essas festividades e tudo mais, é porque eu realmente, de fato, nunca tive interesse, nunca achei algo muito interessante. Então, eu sempre aproveitei a tranquilidade ali de ir pro meio do mato. Na verdade, todo e qualquer tipo de oportunidade que eu tinha de ir pro meio do mato, ali, de ir pra roça, de ir pra chácara, de ir pra um canto assim que traga paz mental, pra mim eu acho que é muito mais importante do que estar no meio do barulho, da bagunça, sabe? Eu acho que gera muita insegurança estar num ambiente assim, porque você nunca sabe o que esperar desse tipo de ambiente, né? E pode aparecer todo tipo de pessoa. E como é uma festa que meio que invoca, né? O mal ali, invoca forças malignas, o ambiente espiritual fica muito pesado. É por isso que acontece muita briga em carnaval. Então, assim, voltando ao assunto, né? Eu não acho interessante o homem que tem esse tipo de atitude. E eu sei que a sociedade tenta passar mais pano pro homem, né? Dizendo assim que o homem é o garanhão, é o pegador, é isso e aquilo. Então as pessoas tentam trazer isso com bons olhos, né? O homem que ele tem esse determinado tipo de comportamento. Mas eu não acho isso interessante, gente. Porque um homem de valor de verdade, ele entende que o valor dele não é pela quantidade de mulheres que ele já ficou na vida, mas é pela postura dele, é pelo caráter dele. E você vê se um homem é um homem de verdade, não é pela quantidade de mulheres que ele ficou, mas se ele consegue honrar o que ele tem. Se ele tem uma mulher, como é que ele cuida dessa mulher? Então isso vai dizer, e principalmente se ele sabe cuidar dessa mulher a longo prazo, porque em pouco tempo qualquer homem pode cuidar bem de uma mulher, pode tratar bem uma mulher. Eu quero saber se esse homem vai cuidar de verdade dessa mulher, tratar ela bem nos tempos difíceis, tratar ela bem quando ele estiver mal, estressado. Isso mostra o caráter de um homem. Quando o homem está muito irritado e ele não passa essa irritação para a mulher, ele continua cuidando, zelando pela mulher, isso sim mostra um homem de valor. Isso mostra que ele de fato tem caráter. Por quê? Porque ele sabe separar as coisas, ele sabe impedir os seus próprios instintos. Então, se você vê se um homem ou uma mulher de valor, é quando essa pessoa ela consegue guardar os instintos dela. Ela consegue segurar as tendências dela, a tendência à agressividade, a tendência a olhar para outras pessoas ou flertar com outras pessoas, rejeitar flerte, né? Se tá dentro de um relacionamento, o homem e a mulher precisam ser posicionados e rejeitar flertes, né? Ah, perceber que essa pessoa tá olhando muito para mim, vira a cara, sai do ambiente. É isso que eu faço, sabe, gente? Se eu tiver num ambiente que eu percebo que tem uma pessoa olhando muito para mim,
ou querendo puxar muito papo, eu já corto, já saio do ambiente. Se eu não puder sair do ambiente, eu já evito contato, muita conversa e tudo mais, justamente para não passar uma impressão errada, passar a impressão de que eu estou correspondendo. Então, assim, são tipos de postura que você tem que ter para preservar o que é de mais valioso que você tem, né? Porque o relacionamento que você constrói é algo valioso. Então, você precisa cuidar disso, você precisa zelar por isso. Então, muita gente, né, toma atitudes agora e não para refletir sobre suas ações. Imagina lá no futuro, principalmente quando a pessoa vai adquirindo mais maturidade, a pessoa vai percebendo que achou que estava arrasando na cabeça, né? Porque tem gente que faz isso, acha que tá arrasando, que tá, nossa, todo mundo falando, tá todo mundo comentando, então vê às vezes com bons olhos, né? Graças a essa questão do empoderamento, né, que existe hoje em dia, muitas mulheres podem ver isso como se ela fosse tipo uma mulherão, uma mulher decidida e tudo mais, e faz o que quer mesmo. Mas, na verdade, gente, não é bem assim, sabe? Tudo existe consequências e a gente precisa parar para pensar a respeito disso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, se inscreve no canal e um beijo.